Vamos lá, galera, esse vídeo vai ser bem curto, tá? Mais uma vez sobre a maçonaria. Todo vídeo eu começo tirando blusa da cadeira, percebeu? Eu acho que eu vou criar uma vinheta, né? Eu vou deixar um vídeo preparado e aí eu vou começar os vídeos sempre tirando blusa da cadeira. Enfim, o que acontece? Isso aqui é a colher que eu tô com meu ovo mexido aqui, ó. 3 ovinhos mexidos de manhã, porque eu sou marombeiro. Né? Tem que bater os macros de proteína. Enfim, eu vim fazendo, né, alguns vídeos de maçonaria, etc. E é claro que eu falo isso como católico, né? E a Igreja Católica, né, e os conservadores católicos têm que se preocupar com a maçonaria, mas de uma forma honesta, entendeu? A gente também não tem que espantalhar a maçonaria com algumas coisas. E esse vídeo vai ser para isso. Ele vai ser um vídeo curto, né, para explicar a maçonaria em termos gerais, né? O mínimo que você precisa saber do que a maçonaria é e do que a maçonaria não é, certo? Depois eu vou fazer outros vídeos aprofundando, falando qual, né, o que fundamenta, né, o pensamento político, econômico e principalmente jurídico da maçonaria em Kant, certo? Em Edmund Burke e etc. Então vamos lá. Até então, esse vídeo, né, o que a maçonaria não é. Apesar da gente, né, porque para a gente combater um inimigo, a gente tem que entender o que ele é. E se a gente ficar espantalhando e mentindo sobre o inimigo, a nossa crítica cai em descrédito e não vão levar, né, quem souber o que é mentira não vai levar a gente a sério, né? A gente vai passar por vergonha. Então vamos lá, a maçonaria, ela não é satanista, tá? Esse é o primeiro ponto, ela não tem nada a ver com ritual satânico. Na verdade, ela é até pouco esotérica. Tá? Quando a gente fala de gnose, as pessoas confundem a maçonaria com a Rosa Cruz. A Rosa Cruz, inclusive, é uma ordem mais antiga que a maçonaria. A Rosa Cruz, ela é um sincretismo de um movimento pós-luterano com o hermeticismo renascentista. É um sincretismo louco, né? Entre, né, na verdade, existem, né, uma ramificação, né, rosacruzista. Tem o rosacruzismo pós-luterano, que sincretiza o cristianismo ao pensamento gnóstico, e tem, né, a Rosa Cruz, que ela é puramente hermética, né, e aí ela já não tem nada a ver com cristianismo, ela é só puramente esotérica mesmo, né, é a mais voltada à mitologia egípcia, né, ao simbolismo egípcio, hermético e etc. Então, assim, é na Rosa Cruz que nós vemos de fato as teorias gnósticas, entendeu? Como, por exemplo, a Rosa Cruz diz, né, tem livros rosacruzistas que diz que Jesus de Nazaré é uma interpretação errada, né, porque supostamente a cidade de Nazaré não existia, né? Na verdade, na Bíblia não seria Jesus de Nazaré, mas Jesus o Nazareno, não porque ele veio de Nazaré, mas porque ele fazia parte, né, de uma seita de alta magia, né, que eram todos que faziam parte eram chamados de os nazarenos, né? E aí fala que a juventude de Jesus, que não é contada na Bíblia, é porque ele viajou à Índia, né, ou ao Egito para ser iniciado em alta magia, e ele foi na verdade um verdadeiro mago, né, e etc. Né? Ou outras teorias, né, gnósticas que falam que o Deus do Antigo Testamento era na verdade Demiurgo, né, que escravizou o povo, né, hebreu, foi um falso Deus, etc. E aí Sofia, né, que é o verdadeiro Deus, o arquétipo da sabedoria, né, e etc. Né, ela, para libertar o povo das mentiras de Demiurgo, né, ela veio personificada em Jesus para libertar o povo e etc. Aí, né, e tudo mais. Né, e aí Jesus, na verdade, é a Sofia, que também seria Lúcifer, né, porque veio para combater as mentiras do Demiurgo. Então, assim, todas essas gnoses exageradas, a numerologia, aquele cristianismo cabalístico, etc., ele é muito mais, né, aquelas coisas tipo O Segredo, que, né, os maçons consomem também, né, e etc., né, na verdade, faz muito mais parte da Rosa Cruz do que a maçonaria, certo? A maçonaria, ela na verdade ela é muito mais uma organização de interesse econômico e geopolítico do que uma organização propriamente religiosa. Né, a questão dela, né, aceitar todas as religiões, etc., né, é por um pensamento, né, kantiano. Se vocês querem entender a maçonaria, tá, estudem lá o que seria a República em Kant.
né, a teoria do direito, né, em Kant, como, né, Kant, apesar de ser religioso, luterano e etc., né, ele diz que os dogmas, né, a fé, a religião não são suficientes para derivar o direito jurídico, né, porque nem todas as pessoas num país são da mesma religião e o Estado ele teria que tentar propor um direito baseado numa ética que fosse universalista, né, ou seja, tem que se alcançar a ética pela razão e não pela fé, né, e aí que vai ter o imperativo categórico, né, e etc. E aí disso ele vai, né, derivar a questão da república, de Estado laico e tudo mais. E o que o Kant ele vai criar como pensamento jurídico, né, como pensamento político de Estado, vai fundamentar toda a ideia maçom e principalmente a ONU. A ONU, basicamente, né, é a manifestação mais pura do que Kant queria, certo? Então você quer entender a maçonaria? Entenda Kant e entenda, né, a ONU. Né? Então, basicamente, né, é isso, né? A maçonaria, o que a maçonaria é? Tá? A maçonaria ela é liberal e republicana, né, e pró-Estado laico, certo? Quanto a se é conservadorismo, progressismo e etc., isso aí é contingente. Essas questões, por exemplo, Edmund Burke, todo mundo sabe, foi um grande filósofo conservador e ele era maçom. Né, existem muitos filósofos maçons que eram conservadores, ao mesmo passo que existem, né, magnatas, né, por exemplo, né, a família Rothschild, etc., que financia movimento progressista e etc. Então, assim, né, nem todos os maçons concordam entre si. Né, basicamente, o que a maçonaria, né, concorda é o que eu falei, essa questão do imperativo categórico, né, de uma tentativa de criar, né, um código, né, jurídico, né, uma legislação que tenha uma regra de ouro que agrade a todos. Quanto ao resto, quanto a dogma, né, quanto a conservadorismo ou progressismo, isso aí vira uma questão contingente. Tem maçons que são conservadores e tem maçons que são progressistas, né? Agora, é claro, quando eu falo maçons conservadores, né, ainda assim a gente deve lembrar que a maçonaria ela é, em primeiro lugar, republicana. Então ela sempre vai ser contra, né, as monarquias absolutistas. Não necessariamente a todas as monarquias, né? Por exemplo, né, a Inglaterra, a gente sabe que é um regime, né, monárquico, parlamentar, representativo, né? Então, e é maçom, certo? Mas que confrontou a monarquia católica que eles consideravam absolutistas. E a maçonaria, ela sempre, né, ela é basicamente, né, liberal. Toda a teoria econômica dela, política, geopolítica, etc., é um pensamento liberal. Ah, mas olha só, mas a maçonaria não ajudou o movimento bolchevique, os russos, etc. Ajudou, né? Mas por quê? Né? Isso, inclusive, faz algumas pessoas derivarem aquelas teorias de conspiração, de estratégia das tesouras, que ela financia tanto esquerda e direita, para fazer uma confusão. Não é isso, na verdade é muito mais simples do que parece, certo? Então, ela é liberal e ela é contra monarquias, né, absolutistas, contra o movimento clericalista, etc., porque ela quer um Estado, né, com uma jurisdição que não seja baseada em nada que seja, né, confessional, que seja dogmático, porque ela defende aquela questão de um secularismo, né, e de uma teoria de direito kantiana. Então, o problema dela com as monarquias católicas, certo, é isso. Né, e principalmente uma questão financeira, porque as monarquias católicas fossem, né, apostólicas romanas ou fossem as ortodoxas, como o czarismo russo, né, fazia muita resistência ao interesse, né, do mercado, ao interesse da burguesia, né, fizeram muita resistência à industrialização e etc. E dado o sucesso econômico que foi a industrialização inglesa, né, todos os outros países estavam querendo começar a se industrializar. A Rússia era um deles e o czar russo estava fazendo uma resistência à industrialização. Então, a maçonaria não apoiou o movimento bolchevique porque tinha um interesse, né, necessariamente macabro em financiar o comunismo, porque tinham maçons, né, comunistas, etc. Foi basicamente porque ela queria derrubar o czar, né, que era ortodoxo, né, e que fazia uma política dogmática, uma política confessional ortodoxa, né, que elas consideram absolutistas, e porque ele estava atrapalhando, né, uma questão de mercado, porque,
né, estava atrapalhando os interesses da industrialização. E, né, a maçonaria, né, ela nunca faz uma atitude direta política, certo? O que ela faz é, olha só, o grupo que tiver, né, se movimentando contra um inimigo em comum, a gente ajuda. Então, eram os bolcheviques, certo? Que estavam querendo derrubar o czar católico, e a maçonaria pensou, bom, se são eles que estão querendo derrubar o czar católico e a gente quer derrubar o czar, né, católico ortodoxo, então a gente vai ajudar eles, e ponto final. Aí eles, né, ajudaram, teve a revolução e tudo mais, mas não necessariamente significa que a maçonaria, né, ficou realizando a manutenção do comunismo, entendeu? Ela só tinha um interesse em comum, que era derrubar o czar católico. Como eu falei no vídeo anterior, aqui, por exemplo, ela chegou, né, a dar um certo apoio, né, a Prestes, ao Gabernário, né, ao movimento, né, contra a ditadura de Getúlio Vargas. Por quê? Porque Getúlio Vargas, ele atrapalhou muito a maçonaria, atrapalhou muito o interesse internacional, né, e ela quis radicalizar, né, a briga entre os nacionalistas, né, e os comunistas, para desestabilizar o governo Vargas e conseguir, né, tirar Vargas de uma vez, né? E aí depois entrou, né, João Goulart e etc. Então, basicamente é isso, tá? Em questão de religião, né, por exemplo, no Brasil, né, a maior parte dos maçons, eles são umbandistas, né, protestantes e kardecistas, certo? Não existe, né, uma maçonaria satanista no Brasil, certo? A maior parte dos maçons aqui são kardecistas, umbandistas ou protestantes. Nos Estados Unidos, a maior parte esmagadora é protestante, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Espero que eu tenha, né? E outra coisa, né? Aí, né? Então, assim, qual que é o problema da maçonaria? O problema da maçonaria, então, não é exatamente uma questão religiosa, não é uma questão satânica, etc. O problema fundamental da maçonaria é o caráter de obediência dela às, né, lojas, né, maiores internacionais. Então, o que acontece? Por exemplo, o Brasil, né, ou qualquer outro país, sei lá, seja Portugal, seja Itália, seja África e etc. Qualquer país que tenha lojas maçons, não existe loja maçom independente, entendeu? Não existe, tipo assim, existe a loja maçom africana, que vai defender os interesses da África. Não existe, entendeu? As lojas maçons, em todos os países, elas sempre têm um caráter de obediência às grandes lojas que são inglesas, né, francesas, norte-americanas e etc. Então, quando se instalam lojas maçons em um país, né, de forma indubitável, você pode ter certeza que o interesse dessas lojas é fazer o quê? Né? É criar, certo? Um movimento de intelectuais e de políticos que vão se infiltrar tanto no exército quanto no Estado para aparelhar a política desse país, para garantir que a política desse país seja favorável à agenda dos interesses das lojas internacionais. Entendeu? Esse é o caráter de obediência da maçonaria. Então esse aqui é o problema da maçonaria. Ter maçonaria no Brasil não significa que o Brasil vai virar satanista, não significa que o Brasil vai virar necessariamente progressista, né, relativista e etc. Como eu falei, depende muito do interesse das agendas internacionalistas. É claro que se a gente vê o rumo que os Estados Unidos está tomando, né, apesar do Trump aparentemente estar fazendo uma defesa conservadora, né, nós temos que, né, por exemplo, se a gente vê que a ONU ela é maçom, né, e que Israel, né, ele foi criado pela ONU, né, portanto também por interesse maçom, e tanto a ONU quanto Israel são os maiores financiadores da propaganda pró-LGBT, pró-aborto, pró-liberação de drogas, etc. Então a gente pode conjecturar que, aparentemente, a maçonaria apresenta um risco de caráter progressista. Mas a gente não pode esquecer que Edmund Burke, né, e outros filósofos, desde sempre conservadores, foram maçons. Então, assim, isso aí já é um caráter contingente. Pode ser que a maçonaria no país faça, né, um governo de caráter conservador, né, não necessariamente progressista, mas sempre vai ser um governo voltado
há um interesse internacional, certo? Então, por exemplo, com a maçom, né, com o governo maçom no Brasil, né, o Brasil ele nunca vai virar uma superpotência. O Brasil ele nunca vai ter, né, os próprios interesses, ele nunca vai desenvolver a própria área de pesquisa, ele nunca vai desenvolver direito a própria tecnologia, etc. Ele vai sempre ficar à sombra da potência americana, entendeu? Ele sempre vai ficar em dívida, né, com a América, etc. Eu falei no meu vídeo anterior que o regime militar ele foi um regime aparelhado maçom, né? E aí um cara ele veio e fez uma objeção, fez uma objeção que foi a seguinte: ó, só tem um erro no seu vídeo, né? Como é que o regime militar fez o interesse dos Estados Unidos se o regime militar criou um monte de estatal? Então, meu querido, é o seguinte: o regime militar, assim como fez um monte de estatal, também privatizou muita coisa, né, para os americanos. E como que ele fez as estatais? Ele fez as estatais, né, criando dívida com internacionais, né, fosse diretamente pedindo empréstimo aos Estados Unidos ou fosse indiretamente, né, com empresas multinacionais ou numa questão de mercado, né, de ações, né, criando empresas, mas doando, né, hegemonia das ações, né, a entidades internacionais americanas, etc. Então, assim, não é porque um país foi desenvolvimentista numa questão de empresas nacionais que significa que ele não está favorecendo a longo prazo interesses internacionais, certo? A geopolítica, né, e a economia internacional, ela não é muito difícil de entender se você entender, por exemplo, as bases dela pela própria microeconomia. Por exemplo, você vai lá e pega uma dívida com a agiota, e aí você compra uma casa, desenvolve a sua casa e etc. Né? Só que aí você vive a vida inteira endividado com esse agiota, né? E endividado com juros. Então, se você não conseguir pagar, aos poucos ele vai arrancando até a sua alma, ele vai tirar tudo, ele vai tirar a sua casa, ele vai penhorar tudo de você e no final você vai ter que ter devolvido mais coisa para ele do que ele de fato te deu, entendeu? Então, o mesmo problema de microeconômico, que é a escravização da população em agiotagem, né, ou em bancos com juros altos, é o mesmo problema da escravização, certo? De um país a um interesse internacional, quando esse país se desenvolve à base de empréstimos. Então, o regime militar fez um desenvolvimentismo grande de nacionais no país, mas tudo à base de criação de dívida com os americanos. Então, a partir daí, a gente fica na mão deles, entendeu? Aí eles passam a controlar, né, toda a política nacional a partir de chantagem, né, a partir de cobrança, dos empréstimos, etc. Então, além da gente ficar, né, submisso a eles por causa de dívidas históricas, né, também teve uma questão, por exemplo, o regime militar também baixou os royalties, né, para facilitar a exploração das multinacionais, certo? Nossos sítios de mineração, de riquezas nacionais e etc. Né, facilitou, diminuiu o imposto sobre exportação para facilitar as exportações, para eles expoliarem aos poucos, certo? Nossas riquezas, né, de forma que o PIB deles aumentava cada vez mais, né, e o nosso PIB, né, ficava cada vez menor, entendeu? Então, tipo assim, não é porque a gente se coligar, tipo assim, olha só, mas o governo, né, tipo assim, a economia liberal, né, internacional, que coloca as empresas americanas aqui é bom, porque olha só, a gente está sendo desenvolvido, né, a gente está ficando muito melhor do que antes, etc. Sim, mas olha só, uma coisa, né, é você perceber só que a gente enriquece, né, enriquece no sentido de que a gente é menos pobre que antes. Outra coisa é você perceber que a gente enriquece ao passo de que outro país enriquece 3 pontos para cada ponto que a gente enriquece. Entendeu como? O PIB dele aumenta com ele espoliando recursos naturais nossos, certo? Então o PIB dos... né, por que o dólar vale quase R$5?
né? Por que o dólar americano vale tanto? Porque a reserva, né? Caraca, esqueci o nome, meu Deus. O lastro, né? A reserva dele em lastro, né? Seja em ouro ou sei lá, se o padrão de lastro hoje mudou, tem tempo, né, que eu não estudo com muita profundidade dessa coisa, mas a questão é que o lastro deles, né? Ou o PIB, certo? Ele cresce aceleradamente se comparado ao crescimento de PIB de outros países, porque ele cresce em cima da retirada de produto bruto de outros países, entendeu? Então, né, o Brasil está enriquecendo com o apoio dos Estados Unidos. Tá bom, só que aí a gente está endividado praticamente para sempre, né? E vocês têm que entender que dívida econômica não é uma mera questão econômica. Uma dívida econômica, ela tem grandes impactos em toda a política nacional, entendeu? Vão ter várias decisões nossas de política interna ou de política, né, ou de questão geopolítica ou de guerra, se os Estados Unidos fizer guerra com qualquer um e etc. Ele pode usar as nossas dívidas como chantagem para forçar a gente a ter que apoiar eles em guerra, a ter que apoiar eles em qualquer decisão geopolítica, entendeu? Políticas nossas como decisão de aborto, como decisão, né, de legalização de drogas, etc. A gente pode ser, né, eles podem mexer os pauzinhos dele para a gente ter que legalizar, né, qualquer coisa para mexer na nossa política nacional, né, sob a ameaça de embargo, né, sobre a ameaça de cobrança, né, de dívida e etc. Então, assim, ficar escravizado economicamente é ficar escravizado politicamente, entendeu? Então, basicamente é esse que é o problema da gente crescer economicamente sobre as asas dos Estados Unidos. E, principalmente o que? Se acontecer qualquer desastre, qualquer guerra, qualquer coisa, onde os Estados Unidos venham a falir, todos os países, certo? Que cresceram, né, coligados à economia estadunidense vão falir junto, entendeu? Então, se a gente não tiver a nossa independência, certo? Se a gente não tiver a própria pesquisa, se a gente não tiver, né, a própria indústria, se a gente não tiver a própria tecnologia, né, se a gente não tiver a própria economia, se a gente ficar sempre dependente de todos os Estados Unidos, qualquer coisa que acontecer que os Estados Unidos venha a falir ou que ele venha a entrar em guerra ou qualquer coisa que acontecer, a gente cai junto, a gente entra em guerra junto e etc, entendeu? Então, assim, né, esses liberais que aprendem economia por Mises.org, que acham que você deve avaliar o que é um governo bom ou não somente baseado em crescimento, né, de PIB ou em crescimento do real, né, contra outras moedas, etc., é um pensamento muito vazio, entendeu? Então, basicamente é isso e salve Cristo Rei.